Isoladas, distantes das delegacias e dos serviços de saúde e assistência social e com poucos recursos financeiros, as mulheres vítimas de violência doméstica nas áreas rurais e de floresta no interior do Brasil enfrentam muitos obstáculos para conseguir escapar do ciclo da violência doméstica. Hoje nós convidamos para participar aqui do Cidadania Mulher a pesquisadora Marta Coco da Costa, que estuda como se dá a violência doméstica em áreas rurais do sul do Brasil e o acesso das vítimas à rede de saúde. Olá, Marta, seja bem-vinda, muito obrigada por participar aqui conosco do Cidadania Mulher. Olá, Roberta, a gente te agradece o convite. E é um imenso prazer estar nesse veículo de comunicação para a gente trazer aí alguns elementos, né, importantes no que se remete a esse tema tão relevante e ao mesmo tempo tão complexo que é a questão da violência doméstica em áreas rurais. Um dos principais fatores aí da maior diferença, eu imagino que seja justamente essa distância, né, às delegacias e aos serviços de saúde, é isso? Isso, Roberta. Desde que a gente começou a estudar, né, esse tema, desde 2012, então, eu faço parte então do núcleo de estudo e pesquisa em saúde coletiva, em que a gente trabalha e vem dando visibilidade a esse tema, né? E quando a gente pensa no que se remete ao cenário rural, vários elementos já sinalizam, né, as vulnerabilidades, não só das mulheres, mas também de toda essa população no que se relaciona a esse cenário, né? Seja ele com relação às distâncias, com relação ao acesso, com relação às possibilidades que se tem, né, de informação, seja no campo da saúde, seja no campo da educação. E quando a gente se reporta às questões da violência, isso acaba se exacerbando, né? Justamente porque as questões culturais, as questões de gênero, estão muito ainda arraigados nesse cenário e principalmente no contexto das famílias, o que acaba muitas vezes, né, desencadeando diversas situações de violência, mas que para muitas dessas mulheres acaba sendo algo natural, né, de reprodução do que sua mãe vivenciou, do que sua avó vivenciou, e isso acaba passando de geração para geração. Então, quando a gente olha para esse cenário, né, não que a gente diga assim que há mais violência no contexto rural do que no contexto urbano, não. Isso a gente traz como elementos singulares da forma como as situações acontecem, né, no urbano e no contexto rural. Tem essa dificuldade até de compreender, né, o que é a violência, né? Que a gente imagina mais assim, a violência física e sexual, acho que até já está mais compreendida, né? Mas tem ainda a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, que é essa questão, né, do acesso aos recursos financeiros, que muitas vezes, né, na família a gente vê que quem controla o dinheiro muitas vezes é o homem, não é isso? Isso, Roberta. Isso fica muito acentuado nas nossas pesquisas, né, com relação às questões que se remetem, então, os aspectos culturais, né, como eu comentei anteriormente, da questão da reprodução, né, da violência, como algo muitas vezes naturalizado do processo das relações, né? E isso fica ainda mais forte no contexto familiar. Por quê? Porque nesse contexto as regras, né, ou as condutas, as formas de se relacionar, elas são constituídas pela própria família, né? E muitas vezes quem as determina é a figura masculina, né? Então a questão principalmente das relações de poder, né? E quando eu falo do poder de dominação, do poder econômico, do poder, né, em vários elementos que acaba ainda reproduzindo muito forte, né, a questão do patriarcado, as questões de gênero, né, e em muitos momentos a gente
acaba observando que a própria mulher, ela não reconhece as microviolências. E como quebrar esse ciclo? Vocês já chegaram nesse ponto? Assim, como ajudar essas pessoas? A gente trabalhou algumas perspectivas no que se remete às ações, né, para essas mulheres. Uma das questões que a gente tem buscado trabalhar é a interface com outros setores, não somente o setor saúde, né, mas também o setor de envolvimento com a agricultura, com a questão da Emater, onde elas possam construir espaços de diálogo, né, para que esses espaços elas possam construir momentos, né, de diálogos e de empoderamento para buscar romper com muitas situações, né? E principalmente aquelas micro situações de violência, tá? Que é aquela violência que acontece cotidianamente e que ela não é muitas vezes reconhecida como uma violência, né? O simples fato do dinheiro ser manuseado somente pelo homem, né, na relação. Isso se reporta, sim, a um tipo de violência. Mas como muitas vezes elas vivenciaram isso, né, e acabam reproduzindo, isso acaba como sendo algo naturalizado e vivenciado, né? A gente pode identificar aos poucos que isso está ocorrendo, algumas rupturas, num processo muito lento ainda, né? Mas que as atividades que aos poucos, né, tanto o setor saúde, setor educação, setor da agricultura vem desenvolvendo, tem permitido elas falarem mais sobre isso, né? Falar sobre as relações, falar sobre o vivido delas, né? O trabalho, as relações, principalmente dentro do contexto da família. Agora, é interessante quando você fala assim de família, porque quando a gente pensa em violência doméstica, muitas vezes vem primeiro aquela ideia, né, assim, do marido, do companheiro, de uma relação romântica, mas às vezes a violência, né, não é só, né, às vezes não é só esse parceiro, pode ser, né, o pai, o tio, essas microagressões, assim, a família toda muitas vezes está envolvida. Isso, a gente pode identificar em vários estudos, né, que como o contexto rural, né, ele é permeado muito pelas relações familiares, né, então as pessoas, né, têm um convívio muito próximo, né, seja não somente no contexto que eu digo da casa, né, mas mora próximo o tio, a tia, o avô, então essa relação ela acaba também sendo, né, muitas vezes produtora e reprodutora das situações, né? Então, esse é uma particularidade do contexto rural, justamente por essas proximidades e que, às vezes, né, os atritos familiares, as questões, elas extrapolam a casa, né? E envolve toda, né, a dinâmica daquela família, né? E bem como você falaste, Roberta, a gente tem, né, não só a questão, né, do marido, enfim, mas também dos filhos, a questão, né, de que, por exemplo, a gente relatos em que às vezes as mulheres nos dizem, quando eu estava grávida de uma menina, né, a reação adversa com relação à vinda ou a gestação de uma menina, né? Ao contrário, quando se está grávida de um menino, né? Então, isso fica muito forte, muito acentuada no que se remete às áreas rurais. As famílias, né, assim, são próximas, né? A família estendida, né? Mas os outros vizinhos muitas vezes são mais distantes, né? Assim, é difícil, tem um certo isolamento na área rural. Vocês também identificaram isso? Isso, Roberto, isso sim. Essa distância geográfica que a gente fala, né? Essa distância não só do deslocamento, por exemplo, para a busca do acesso. Então, em algumas comunidades em que a gente fez várias pesquisas,
às vezes a mulher precisa se deslocar 60, 70 quilômetros de estrada de chão para poder chegar a um recurso, né? Também tem a questão do isolamento pela distância, né, das casas, né? Então, às vezes, a vizinha mais próxima é a 2 quilômetros, né? E isso acaba também dificultando muitas vezes, né? Para quem essa mulher aciona, para quem ela grita, quem que é a rede de apoio dela, tá? E em muitas situações, elas são até também vistas, né, como reprodutoras e em muitas situações como a culpada, né, daquela relação ou daquela situação que ela mesma vivencia, justamente por essas questões culturais muito fortes ainda arraigados nesse contexto. E é possível enfrentar essas questões culturais? Quais seriam as medidas pela educação nas escolas, políticas públicas? Isso. O que a gente tem realizado é movimentos que a gente possa adentrar, em especial nas escolas, né? Seja nas escolas urbanas, como também nas escolas rurais, para trabalhar essas questões, né? Para desenvolver elementos e mostrar possibilidades, né? Para romper com isso que a gente diz muito, né, da reprodução das situações e do vivido dessas mulheres, né? Então, por meio das ações nas escolas, também por meio, né, dos movimentos aonde elas possam participar, né? A gente sabe que hoje, né, várias políticas públicas já estão, né, dando possibilidades para que essa mulher lá do campo também tenha, né, um financiamento agrícola, para que ela também tenha, né, um espaço para expor o seu artesanato lá na feira, no contexto urbano. Então, são várias as estratégias, né, para poder, né, retirar essa mulher desse cenário invisível, né, e trazer ela para pensar junto, né, para pensar junto com diversos setores, né. Mas o que mais a gente tem observado que o impacto acaba sendo maior, justamente por meio do processo educativo, né? Por meio das escolas, onde se é possível, né, romper e também potencializar, né, não só a mulher, mas também os meninos, né, no que se remete a romper as questões muito fortes ainda, né, das relações de poder, do patriarcado, das relações de gênero. Agora, e além de, assim, de conscientizar, né, assim, entender o que realmente é violência, quando a pessoa compreende, tem essa noção, a denúncia também é bastante difícil, né, nessa situação de isolamento, de distância das delegacias, né, mesmo das delegacias comuns, muitas vezes é muito distante, né, o que dirá uma delegacia especializada, uma delegacia da mulher, essas são ainda mais difíceis de acessar, né, assim, como fazer essa denúncia? Primeiro, uma das maiores dificuldades é o reconhecer, né, que se está numa situação de violência, né? A gente sabe que a principal porta, né, e o principal, os estudos mostram, né, é que acaba chegando inicialmente lá no setor saúde, né? Então, a mulher acaba, né, por meio de uma consulta de enfermagem, por meio de uma consulta médica, né? E que muitas vezes ela vai até esse serviço não por relatar a situação, mas sim por um agravo em decorrência, né, de uma determinada situação, né? E a partir então de um vínculo, né, de uma aproximação com os profissionais, para que na sequência a gente possa, né, estabelecer esse vínculo, essa relação de empatia, para que ela possa, né, realmente finalizar, né, uma situação, né, de conflito, de violência que ela está vivenciando. E essa questão do acesso é um grande limitador, né? Porque realmente a gente, por exemplo, na região que a gente está, que é uma região que praticamente 70% da população
reside em contexto rural, nós não temos delegacia especializada voltada à mulher, tá? Então, a gente tem as delegacias, né, normais e que muitas vezes estão muito distantes. Então, vai chegar, né, para a delegacia aquele registro daquela ocorrência grave, né? Ou seja, aquela ocorrência que deixou lesões ou que deixou marcas visíveis, né? Porque aquilo que é das relações e do cotidiano pouco ou quase não chega, né? nesse setor, em especial no setor policial. Marta, a gente sabe que na zona rural, o próprio acesso à internet muitas vezes é bastante difícil. Isso também dificulta, né, assim, o próprio acesso à informação, né? Como vocês perceberam essa questão? Isso, a gente sabe que a internet, de alguma forma, ela, né, expandiu, enfim, ela, né, mas ainda em muitos lugares, né, longínquos, a maioria, né, acaba não tendo esse acesso de forma mais rápida, ágil, né, o que acaba dificultando, né, essa questão da informação, né, ou também para a realização de uma denúncia, né, ou para acessar um telefonema, enfim, isso também acaba sendo um dos elementos, né, limitadores dessa população, né, no que se remete à busca de informação, à possibilidade. Né? Além disso, também, os nossos estudos têm apontado, né, a fragilidade, né, desse cenário, né? Quando eu digo as fragilidades, é em função de que a gente tem vários elementos, né, no que se remete à produção e à reprodução, né? Então, é muito forte a questão, né, da produção vinculada à figura masculina, né? Então, quem produz na família, né? Quem produz, na verdade, é o homem e a mulher, né? Compartilham, mas na relação, né, de posse do recurso financeiro, né? O que tem valor é o que é produtivo, né? E esse produtivo, ele está muito mais atrelado à figura masculina. E a mulher, muito mais a questão da reprodução, né? Ou seja, do cuidado dos filhos, né? Do cuidado da lavoura, mas da lavoura, quando a gente diz, é da sua horta, né? Das vacas leiteiras, né? Então, tudo aquilo que é considerado, né, mais leve, acaba sendo atribuído à mulher. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que, para além dessa atividade, né, que ela desenvolve, seja no próprio contexto da casa, né, do cuidado com os filhos, da alimentação, né, do cuidado com os animais, ela também, né, faz todo um suporte e apoio lá no contexto da lavoura, né, no contexto da produção mais em ampla escala, né, mas ainda o recurso, né, fica todo voltado ao marido, tá? Então, essa é uma questão, né, quando a gente traz, em especial, bem forte, porque ainda é muito recorrente, né? E aí a gente vê que essa mulher lá, ela vai ter possibilidade, né, de algum recurso quando da sua aposentadoria, né? Então, quando ela chega na fase da sua aposentadoria, que muitas vezes ela vai ter a possibilidade de ter recurso, né? E como ela não tem esse recurso, muitas vezes essa questão da limitação da internet, do acesso a outros bens, né? Ela também não consegue gerenciar, né? Porque ela não tem formas, né, para poder comprar, adquirir. Então, isso é uma questão muito recorrente que ainda a gente identifica nos nossos estudos. E tem um lado intencional, assim, dos homens não quererem a internet, porque isso vai justamente conectar elas ao mundo? Na verdade, intencional ou não intencional, ele acontece, né? Porque muitas vezes essa limitação, né, financeira, ela acaba sendo justamente para limitar não só a questão da internet, né? Mas toda a questão, né, por exemplo, de comprar uma roupa, né, de comprar uma lingerie, enfim, né,
todas as outras questões que envolvem o vivido dessa mulher, não só da mulher, como também muitas vezes dos filhos, tá? Então isso é muito forte, né? A gente teve muitos relatos de mulheres que vivem, presenciam isso, que às vezes elas têm que organizar, né, outras formas para poder conseguir um pequeno recurso para comprar, muitas vezes, um caderno para o filho, um material escolar, justamente porque elas não são detentoras desses recursos, né? Então, isso é muito presente, né, e que, de certa forma, limita muito elas, e elas acabam, né, se colocando, muitas vezes, nessa situação de submissão, né, e reproduzindo isso nos espaços onde elas estão. Isso estaria, né, dentro dessa categoria da violência patrimonial, né? E a gente vê, a gente já viu aqui muitos entrevistados que a gente traz que falam que muitas vezes, né, essa violência contra a mulher, ela vai escalando, né? Dificilmente, assim, a primeira vez vai ser uma agressão muito grande, um feminicídio, nunca vai ser a primeira agressão, né? Vai crescendo. Então, começa com essa violência patrimonial, mas pode virar uma coisa bem mais grave. Isso, na verdade, a gente fala sempre que a violência, em muitas situações, ela é silenciosa, tá? E ela é nesse progressivo, né? Onde a limitação inicia, né, pela questão do recurso, na sequência, a limitação de acesso a alguns espaços, né? Ou seja, na comunidade, ou participar de uma atividade programada por um grupo de mulheres, né? E isso vai aos poucos, né, extrapolando muitas vezes, né, essa limitação não somente relacionada a acessos externos, né, mas também no próprio domicílio, né, no que se remete a mulher não ter a possibilidade de se arrumar, não ter a possibilidade de, né, de ter um tempo somente para ela, né, e isso em muitas situações vai progredindo, né? Porque é a forma que muitas vezes o homem, né, tem para manter essa relação de poder, né? E quando ele se sente ameaçado, é que as formas, né, de restrição ou de limitação acabam sendo subsequentes e às vezes mais extremos, né? Então, essa é uma questão bem importante que a gente precisa olhar, né, e sensibilizar as pessoas, a comunidade, porque realmente ocorrer um feminicídio não é um fato, tá? Ela vem de um processo, né, de um histórico de muitas situações vivenciadas naquela família para até a ocorrência dessa situação, né? A gente teve um estudo que a gente fez que foi conhecer um pouco a trajetória, né, das ocorrências de feminicídio, né? E o que a gente pôde identificar é que elas buscaram em muitos espaços, né, suporte, apoio, né, por outras questões, muitas vezes, que não pela questão da violência, mas que muitas vezes também pela falta de qualificação, de sensibilização dos profissionais, não ocorreu esse acolhimento, esse vínculo, essa empatia para poder, né, mostrar outros caminhos para essa mulher. E aí a gente vê, né, que de certa forma acaba ocorrendo uma situação extrema, né? Então, o que a gente tem trabalhado muito, em especial com os profissionais da saúde, é isso, né? É a gente conseguir olhar para uma situação, né, nos tornar sensível àquela situação, né? E pensar sobre aquela situação, porque às vezes o olho roxo que chega lá na nossa unidade de saúde, né? Porque bateu, mas como que ela bateu? Bateu na porta, né? A gente poder olhar para além daquela lesão, né? Que situações ela possa estar vivenciando que isso pode nos sinalizar que foi uma agressão ou que foi alguma outra questão conflituosa que resultou nessa ocorrência, né? Então, uma das questões que mais a gente trabalha e tem buscado desenvolver na formação dos nossos alunos
é a sensibilidade no olhar para essa problemática. Marta, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania Mulher e todas essas informações que você nos trouxe. Eu que agradeço a oportunidade, né? E trago aqui algumas questões para que a gente possa, né, sensibilizar a outros para pensar sobre essa questão, né? Para que a gente possa tirar da invisibilidade, do silêncio, uma questão tão complexa, né? E que é, sim, de responsabilidade nossa, enquanto cidadão, enquanto profissional, né? Lutarmos para, né, uma vida sem violência e pelos direitos humanos. Mais uma vez, obrigada. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv ou no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania Mulher.